ela fala que existe a possibilidade de decretação do sigilo por 100 anos, até 100 anos. Não é por 100, é até 100 anos. E quando que cabe esse sigilo? Para preservar a intimidade, vida privada, honra e imagem, no caso da presidência da República. Acontece, Muriel e meus caros parlamentares, que esse sigilo não é absoluto, ou seja, existe a possibilidade de derrubada desse sigilo por 3 motivos: consentimento do autor dos dados, consentimento do ex-presidente, que me parece não vai ser o caso, por lei, Congresso Nacional aprovando uma lei nesse sentido, ou por ordem judicial. Acontece, seguindo um pouquinho a lei, ela também fala o seguinte: existe uma coisa chamada autotutela. Eu vou explicar o que é autotutela. É quando o poder público reconhece que aquele sigilo decretado não deve ter continuidade. Ou seja, o próprio presidente da República, independentemente de quem seja o posterior, ele pode revogar esse sigilo. Em 2 hipóteses, Muriel, 2 hipóteses. Quais são as hipóteses? Defesa dos direitos humanos, que me parece que talvez não seja o caso, ou proteção ao interesse público. Nesse sentido, meus caros colegas, a presidência da República tem que fazer uma avaliação técnica se a quebra desses sigilos vai integrar aí o interesse público. Se for por uma questão política, ideológica, me parece que não tem cabimento. Agora, se for por um dado relevante, no sentido de esclarecer a sociedade, ou tornar público para a revelação de um dado que seja interessante, por exemplo, para o encaminhamento para o Ministério Público, aí sim é o caso concreto. Agora, eu vejo do seguinte modo: precisa fazer uma análise pontual, não é quebrar todos os sigilos, é verificar se alguns dos dados são importantes para a tomada de providências. Bom, como eu disse, na linha que o presidente Lula disse que quer pacificar o país, essa é uma questão menor e que não agrega, não ajuda, porque pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, se vai colocar essas filigranas, vai colocar esse tipo de lupa, e o governo Bolsonaro não tem nada a temer, nós vamos começar a pedir a quebra do sigilo, por exemplo, do governo do PT passado. Nós vamos começar a querer os dados do cartão corporativo, nós vamos querer... Então, assim, eu acho pequena e não agrega para o país, porque você pega, por exemplo, se você for comparar esses sigilos que estão colocados aí, como eu disse, com os empréstimos do BNDES, que, a meu ver, na época era de interesse público, os documentos todos da Odebrecht que foram colocados em sigilo, a questão das pedaladas, quer dizer, não dá nem para comparar a importância. Então, eu vejo que é muito mais prejudicial ao PT esse tipo de discussão do que ao governo Bolsonaro. Agora, a gente tem que lembrar que quem criou essa lei foi o Lula, e quem colocou ela em vigor foi Dilma. Então, eles que criaram esses negócios e agora querem ficar fazendo pequena política em cima disso. A meu ver, só é prejuízo para o atual presidente. Eu parabenizo o Lula, deputado Zé Medeiros, e a ex-presidente Dilma por ter sancionado a Lei de Acesso à Informação, uma ferramenta muito importante para a democracia. As pessoas têm o direito de saber quais foram os gastos do cartão corporativo. Se fosse um poderoso que tivesse sido colocado na mala de um carro pela Polícia Rodoviária Federal, pode ter certeza que não teria sigilo. Mas não era um poderoso, era uma pessoa simples. Nós queremos saber, sim, o que aconteceu. Nós queremos saber como é que está o processo do Pazuello. Ele não podia ter participado de forma alguma de um evento político. Nós queremos saber, o Brasil quer saber, em relação ao registro de armas pelo Exército Brasileiro e também pela Polícia Federal. São informações públicas. A fala do Dr. Clever, citando dispositivos da Lei de Acesso à Informação, demonstra claramente que o presidente Bolsonaro não utilizou do bom senso, utilizou de instrumentos, de decisões abusivas para invocar esse sigilo de 100 anos. Quem não deve, não teme. Pode abrir para trás, aliás. Os senhores tiveram 4 anos para abrir para trás. E por que não abriram? Abram, não tem nenhum problema. Agora,
minimizar a importância da lei de acesso à informação, deputado José Medeiros, como o senhor acabou de fazer, me perdoe, foi um avanço para a sociedade. Nós queremos saber tudo, nós queremos saber, sim, se Bolsonaro se vacinou. Claro que sim. Um pai, quando, no meio de uma pandemia, minha querida Muriel, tira a máscara e diz que a máscara não é importante, seus filhos não vão usar a máscara. Mesma coisa acontece com os seguidores de um político. Os seguidores seguem as orientações do político. Então, se ele se vacinou e escondeu do povo brasileiro que se vacinou, isso é realmente muito grave, porque o Brasil bateu índices estrondosos de mortes pela Covid. Então, nós queremos saber tudo. Nós queremos saber qual o motivo de esconder a ida dos 2 filhos do presidente ao Planalto. Quem é que estava lá no Planalto? Tem a ver com aquele escândalo lá do Ministério da Educação? O que é que tem por trás disso? Esconder isso por quê? Não há qualquer amparo, conforme o próprio professor Kleber colocou aqui, para que haja sigilo nesses temas. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Eu espero muito que a Controladoria Geral da União possa agir seguindo rigorosamente cada um dos dispositivos da Lei de Acesso à Informação, que foi um avanço, uma decisão acertada da nossa ex-presidente Dilma Rousseff. Muriel, não existe prazo nesse sentido. Mas eu tenho uma alternativa interessante aqui, ouvindo os parlamentares e ouvindo seus questionamentos, para solucionar essa questão. Me parece que o problema está com a Controladoria Geral da União, que é órgão do Poder Executivo. Uma solução razoável para encaminhar essa situação, Muriel e meus caros parlamentares, seria que fossem esses dados, então, obtidos pela Controladoria Geral da União, não fossem divulgados, ainda preservando o sigilo, e encaminhando esses documentos para o Tribunal de Contas da União. Porque aí o Tribunal de Contas da União, como um órgão técnico, faria uma separação do joio do trigo, ou seja, o que é dado de interesse público e o que é dado de interesse privado. E, a partir daí, com essa avaliação técnica, a população poderia ter acesso à informação de, eventualmente, de sigilos que não deveriam ser decretados e se preservava aqueles sigilos que deveriam ser decretados. Me parece, Muriel, que essa minha sugestão retiraria a questão ideológica, a questão partidária, com todo respeito aos meus queridos parlamentares aqui que estão comigo debatendo. E, a partir daí, o Tribunal de Contas da União faria essa seleção do qual gasto deveria ser informado e qual gasto não deveria ser informado. E aí, nós solucionamos esse problema sem maiores consequências de governabilidade ou ingovernabilidade. E se a gente fizer uma pesquisa de opinião e ouvir as ruas, 100% da população brasileira vai querer saber os segredinhos que estão aqui nesse sigilo. Eu concordo com quase tudo que o professor Kleber colocou. Só tem uma coisa que eu preciso discordar, que, assim, professor, não existe questão ideológica aqui. Por exemplo, tem algum espaço para se discutir ideologia quando se procura derrubar o sigilo na compra de cloroquina pelo Exército? Claro que não, é dinheiro público. Nós queremos saber. O presidente, o ex-presidente, que tanto defendeu a cloroquina, sem qualquer embasamento científico, quanto foi que o Exército gastou com isso? É direito da população. Nós temos a Lei de Acesso à Informação para isso. Nós estamos num período em que nós temos que aprimorar a transparência dos gastos públicos. Agora, Muriel, se para garantir a governabilidade no Congresso Nacional a gente tiver que se ajoelhar ao vale tudo, aí eu, particularmente, preciso te dizer que não contam com o meu voto, porque eu fui eleito, fui reeleito, melhor dizendo, e devo satisfação ao povo brasileiro, ao povo do meu estado, ao povo paraibano. Então, assim, não há, professor, em muitas situações aqui, qualquer traço de questão partidária ou ideológica. Não há, não há. Agora, eu concordo que a CGU possa fazer todo o levantamento ponto a ponto, caso a caso, e verificar, respeitando rigorosamente cada dispositivo da Lei de Acesso à Informação, para que a lei seja respeitada, coisa que, infelizmente, o Bolsonaro não fez, porque não tem qualquer justificativa. Não precisa ser advogado ou da área do direito para fazer uma breve leitura
numa lei de fácil compreensão, que é a Lei de Acesso à Informação, para entender que houve abuso, sim, em todos esses itens que foram tornados sigilosos por 100 anos, um século de sigilo. Então, assim, se não tem nada a esconder, que se abra. O povo brasileiro tem o direito de saber. Então, o Congresso Nacional não terá o direito de negociar a governabilidade em torno dessas questões. Eu acredito que o Congresso não entre nessa.